Olá, pessoal. Bom dia. Estou aqui com o professor Marcos Vinícius Silva, que ele é mestre psicanalista, doutor em psicologia, né, em psicanálise, lá pelo FMG. Ele é membro do grupo Travessias também. O Marcos escreveu uma tese super interessante. Vou colocar aqui na tela para a gente, só para vocês verem. A tese dele é sobre o mito fundador, deixa eu colocar aqui na capa do título, é sobre o mito fundador, aqui, a consolidação do mito de fundação da psicanálise nas biografias de Freud, contextos, efeitos e ecos. Existem muitas fofocas, né, importantes assim, sobre como que foi a fundação da psicanálise, né, que passa pelas biografias de Freud. Essa é a tese de doutorado do Marcos Vinícius, foi orientada pelo professor Guilherme Massara, lá no PPG, em Psicologia da UFMG. Lembrando, a gente está num programa de extensão aqui, que é a Conversas Virtuais sobre Psicanálise, que tem como objetivo a divulgação de pesquisas como essa, do Marcos, né, que viram livro, que viram teses, né, artigos, e pesquisas na teoria psicanalítica, e a ideia do projeto de extensão é fazer isso circular de uma maneira didática, tranquila, para o grande público, né, o que a gente faz lá, né, dentro dos muros da universidade. Então, queria agradecer muitíssimo a presença do Marcos aqui. Obrigado pelo seu tempo desde já. E aí, queria que você me contasse um pouco, né? Assim, você tem estudado muito a história da psicanálise, né? Te acompanho também nas redes sociais. De onde que vem essa, né, essa ideia da tese? O que você encontrou, né? Conta para a gente um pouquinho. Obrigado. Sim. Bom, antes de começar a te responder, agradecer também o convite. Sempre bom falar das pesquisas assim, ainda mais com você, Fábio, que a gente já troca uma ideia faz um tempo. E aproveitar também esse alcance que você tem aqui para a gente divulgar umas conversas massas. Acho que a tese, no formato que ela ganhou no final, é necessário, pelo menos eu acho importante falar do formato que eu planejei, que foi muito longe do formato final. Assim. Quando eu entrei no doutorado, o projeto aprovado... Ainda está falhando, está dando esse ruidão. Tenta... Vamos ver se qualquer melhora. coisa a gente vai sem microfone, talvez? Tá. Aí tá melhor? Não, tá dando esse ruído, sabe? Como se tivesse mal... Sim. Deixa eu tirar o carregador aqui. Tá. Aí ele fica melhor colocado aqui. E aí, tudo certo? Acho que melhora agora. Uhum. Ótimo. Melhora. Acho que o carregador estava empurrando um pouco o fone aqui. Tá. De toda forma, vou retomar o que eu estava falando então. Acho que faz sentido pensar na tese antes da tese. Assim. Ela antes foi um projeto de pesquisa aprovado para fazer não uma investigação historiográfica ou qualquer coisa nesse rumo que foi no formato final, mas para fazer... era um projeto super ambicioso e depois eu vi que era uma maluquice, que era tentar bolar um método de investigação histórico-psicanalítico, né? Ou formalizar esse método que eu achava que alguns autores já tinham utilizado, né? Tá. Principalmente biógrafos de Freud. Uhum. O som tá melhor, Fábio? Não, tá dando esse tilt. Tá dando tilt, como se fosse um ruidão mesmo. Sim. Poxa vida, eu não sei o que tá pegando aqui, não. Eu vou tentar tirar o fone e aí você me diz. Tá. Melhor? Melhor. Então eu vou só aumentar o volume aqui, porque agora eu que não te escuto. Tá. Tudo certo? Tá. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, eu tinha entrado com a pesquisa que propunha fazer um método de investigação histórico-psicanalítico. Eu achava que o Jones tinha feito um pouco isso e outros biógrafos de Freud. Então eu pensei, bom, fizeram, mas não falaram como é que fizeram. Deixa eu tentar formalizar isso. Quando eu entrei para a pesquisa, eu vi que isso ia ser impossível, inviável,
Primeiro porque eles falavam que tinham feito isso, mas não demonstravam, então eu fiquei com esse problema também um pouco insolúvel. E segundo que eu comecei a reparar que talvez a tentativa de aplicar a psicanálise à história fosse parte do problema, e não algo a ser replicado ou qualquer coisa assim. E aí, por fim, eu resolvi, então, utilizar esse momento da fundação da psicanálise para interrogar como é que se formava uma narrativa um tanto distorcida e com esse efeito de um mito, né? E aí foi a pesquisa que de fato eu apresentei ao programa. Um resumão, assim, só para abrir a conversa, é que eu tive essa impressão, e eu não sei se outros pesquisadores têm também, de que as narrativas sobre Freud tendem a retratar ele como um herói, como alguém que sozinho foi lá, corajosamente, fundou a psicanálise, contra tudo, contra todos. Só que isso soava um pouco estranho, assim, porque já tinha muita gente em torno de Freud relativamente cedo, então ele dialogava com pessoas, mesmo antes de ter discípulos, ele tinha interlocutores. Então eu resolvi investigar como é que isso era narrado, né? Parti inicialmente da biografia do Jones por ser a mais famosa, vamos chamar assim, mas fui investigando outras e, inclusive, biografias anteriores à do Jones, que nem sempre são muito lidas, né? E, para fazer essa investigação, eu acabei localizando 3 elementos centrais nessa narrativa do Freud herói e do mito de fundação da psicanálise. Uma delas é a narrativa sobre a participação de Breuer nesse momento fundador. A segunda delas é a narrativa sobre a autoanálise de Freud, bom, depois a gente dá uma olhada mais em detalhes de cada uma delas. E no terceiro ponto, que é o chamado Splendid Isolation, né, o isolamento esplêndido de Freud. Na tese, essa apresentação está colocada no capítulo 1 e capítulo 2. Na primeira eu apresento a versão do Jones quase que exclusivamente. Na segunda eu vou dialogando com outras versões e vendo o que sai disso, né? A segunda parte da tese, que são os capítulos 3 e 4, eu tento extrair algumas conclusões ou interrogar isso de outros lugares e chego em outros lugares diferentes que, se fosse para escrever hoje, eu já escreveria outra coisa. Inclusive, estava com esse plano de, quando for publicar, acrescentar alguns capítulos com novas ideias a partir do que já desenvolvi de pesquisa. Mas, então, esses 3 elementos que eu destaquei, me parece que eles vão convergindo mesmo para essa ideia do Freud completamente isolado e que funda a psicanálise quase que da própria cabeça, né? Sim, e isso está presente no próprio Freud, né? Assim, no certo sentido, no estudo autobiográfico, essa ideia do Freud Robinson Crusoe, isso aparece nele mesmo, não? Sim, sim. Esse é um ponto importante. Assim. Ele é o primeiro, talvez, a se apresentar assim, mas o que geralmente a gente não faz, e que eu tento fazer aqui, é interrogar assim, tá, ele diz isso em contextos específicos, atendendo a interesses políticos, inclusive, do momento, né? Ele faz isso no texto de 14, o História do Movimento Psicanalítico, que é um momento em que ele está, então, se separando de Jung, acabou de se separar de Adler, teve algumas outras rupturas importantes também de Steckel. Então, aquele texto lá, ele tem um interesse de Freud, assim, claro, que é recuperar para si a psicanálise. Dizer, não, eu que fundei, eu que vou determinar os rumos, né? Tanto é que uma parte considerável do texto é ele se diferenciando claramente de Jung e de Adler, né? Ele toma a parte mais final do texto para discutir isso. Mas ele apresenta essa versão, mas pouca gente interroga ela. E o Jones é um dos principais responsáveis por consolidar essa versão. O Jones ele apresenta a biografia que ele vai fazer do Freud como se ela fosse uma biografia que tenta desmentir algumas difamações que estavam sendo propagadas sobre Freud, mas ele produz o efeito contrário, né? Ele produz uma biografia excessivamente idealizada. Ela tem bons momentos, não vou dizer que é uma biografia ruim, porque de forma alguma é a primeira biografia a ter acesso a material documental que nenhum dos outros biógrafos tinha, então é um volume impressionante mesmo de material que ele consegue elaborar ali. Mas ele ainda mantém essa estrutura, né, assim, do Freud, o grande herói que
quase que funda sozinho todo um campo, né? E o Jones especificamente faz isso principalmente através de uma certa, não vou dizer desconsideração, mas ele diminui a importância de Breuer para a psicanálise, e ele também dá uma exagerada muito forte no efeito e na utilidade dessa autoanálise do Freud. Com relação ao isolamento, ele é um pouco mais sóbrio, ele tem algumas críticas a Freud, mas, no geral, ele compra muito essa ideia do Freud, que o Breuer quase que atrapalhou ele, né? E aí, nesse movimento também, acaba que tem um outro efeito que eu acho importante da tese, mas que eu não faço isso sozinho, obviamente, tem todo um campo de pessoas fazendo isso, que é recuperar interlocutores importantes de Freud, né? Recuperar algumas fontes que têm um efeito duradouro no trabalho dele, mesmo que a gente nem sempre localize isso, né? Porque o trabalho de Jones é um trabalho quase de difamação do Breuer, né? Por quê? Por que isso acontece? Eu acho que é um movimento que o Freud faz, esse texto de 14, mas também em 25, na autobiografia, ele faz isso, que é diminuir a importância de Breuer para se apropriar efetivamente dos destinos da psicanálise, né? Só que o Jones leva isso longe demais, assim. O Jones retrata o Breuer como um sujeito assustado, que tinha muitas dúvidas, quase um obsessivo, não conseguia se decidir que caminho seguir, isso atrapalhava o Freud. Em outros momentos ele vai dizer lá o próprio Jones, ele consolida também aí uma narrativa meio mítica da fuga de Breuer, né? Chegou para tratar a Ana Euler, estava tendo um parto fantasmático, lá, uma gravidez imaginária, e que ele fugiu assustado e foi para uma lua de mel com a esposa. Então o Jones ele acrescenta camadas que o Freud não tinha apresentado, pelo menos não em publicações, mas que o Freud já ia meio discutir na boca pequena. Ali a gente vai vendo que na correspondência aparece aqui e ali, ele contando pedacinhos de história para um conhecido ou outro que pergunta. Então o trabalho também foi um pouco esse, assim, desmontar camadas que foram sendo colocadas para uma narrativa ganhar uma certa solidez e que tem um impacto até quando a gente escuta, assim, você fala, pô, esse cara é bravo, esse Freud, né? Ele chegou lá, o outro não deu conta, ele foi lá e ele fez, né? Então tem um efeito na gente, assim, a gente se sente indiretamente exaltado também. Pô, esse cara fez isso, eu sou psicanalista, então eu também tenho que incorporar essa certa identidade aí que vem junto, né? Essa coragem. Essa coragem, esse ímpeto investigativo, né? Assim, ele não recua. E o Breuer era narrado como o cara que recua, o cara que não deu conta. Então eu tento recuperar um pouco também da história do Breuer, né? Que me parece que não foi exatamente essa figura, né? Sim. Ao contrário, como ele aparece lá nos estudos sobre histerias, tipo assim, ele estava propondo, né, coisas que o Freud vai se apropriar, continua a análise, boa parte da teoria catártica é do Breuer, tipo, ele que está propondo isso lá, né? Tanto é que nós estamos lá, se a gente olha para o pensamento freudiano, assim, citações diretas a Breuer, a gente está lá em 1920 e um pouco além, ele ainda está referindo a Breuer, né? Então tem um efeito bem duradouro no pensamento dele. Mas o efeito também do jeito que o Jones vai construindo a narrativa é mostrar que o Breuer não conseguiu dominar a transferência, né? E mesmo uma contra-transferência, que o Breuer não considerava a sexualidade nos casos em que ele atendia, e quando a gente tentar alinhar essas acusações que eles vão levantando contra Breuer, vai ficando claro que é tudo muito frágil. Assim. Primeiro, tem uma biografia do Breuer interessantíssima, em que o autor recupera documentos mesmo de pacientes do Breuer e fala, pô, mas o Breuer, depois de Ana O, atendeu mais não sei quantas histéricas, né? Então ele não abandonou o tratamento, ele só não fazia mais pelo método catártico. Ele resolveu se valer de outras formas de tratamento vigentes. Mas o método catártico, de fato, ele cobrou um preço alto de Breuer, né? Tem cartas que o Freud trocava com Marta na época, que ele vai narrando isso, né? A esposa de Breuer enciumada, uma série de dificuldades ali. Ou seja, também o mito criado, ele não é criado em cima de nada, né? Elementos e vão ampliando, produzindo interpretações, e aí a coisa vai expandindo, assim. Perfeito. Ainda está dando muito ruído, Marco. Você poder, talvez, sei lá, diminuir o volume. Vamos fazer tentativas. Vamos ver se... Tá.
Ver se... É engraçado, tá dando ruído, porque agora tá sem microfone, mas vamos... Mas vamos Se indo. ficar impositivo mesmo de entender, você vai me avisando e a gente tenta pensar numa alternativa, mas... Não, agora eu acho que melhorou. Perfeito. Vamos indo. E essa... Então, você tem esse primeiro momento, assim, de tentar situar, né, os lugares do Freud, do Breuer, e você acha, então, o principal motivo do Freud ter construído esse mito fundador, né, à la Robinson Crusoe, era um pouco para tentar delimitar, assim, não, a psicanálise é uma invenção minha, né, não vão falar em nome da psicanálise, né, sei lá, Otto Rank ou Jung, etc. Então, foi uma estratégia político-epistemológica, assim, fui eu que inventei, né, é um principal motivo? Me parece que porque você tem um Freud inicialmente muito interessado em expandir, né, em fazer a psicanálise chegar em outros lugares, tanto é que quando o Jung e Bleuler começam a se interessar por psicanálise, o Freud fica muito, muito contente com isso, né? Então ele estava muito empenhado em que a psicanálise saísse daquele círculo muito interno ali, e também Judaico. de separar isso da ideia de uma ciência judaica, né, por exemplo. Então o interesse inicial por expansão vai sendo substituído pelo perigo da distorção, né? Então ele começa a se preocupar muito com o que vai ser feito desse legado dele. Acho que aí a separação com o Jung é muito central. Assim. É alguém que ele depositava muita esperança e que, de repente, na visão dele, né, meio que trai a confiança dele. Mas outros vão entrando nessa série, né? Assim, o Adler também já tinha ido embora no início da década de 10 ali, e a gente vai vendo que com Rank lá em 23, 24, isso também surge, né? Essa mesma cisma de você foi longe demais, né? Com o próprio Ferenczi, isso também acaba tendo esse efeito, né? Assim, só que o Ferenczi acaba morrendo antes disso de fato culminar numa expulsão dele, vamos chamar assim, né? Do meio psicanalítico. Mas aí perceba, quando ele faz o movimento de se reapropriar da psicanálise, o que ele acaba fazendo e aí não é um movimento que ele faz sozinho, né? Na verdade, ele, ao longo da década de 10, depois que o Jung rompe com Freud, cria-se o chamado comitê secreto, então tinha um movimento de bastidores ali, de várias pessoas tentando conter as distorções e manter a psicanálise melhor gerenciada, vamos chamar assim, né? Tá. Como é que funcionava esse comitê secreto? O comitê foi criado aparentemente por sugestão do Jones. Então reuniu-se ali os discípulos que eram os principais. Ali tinha Jones, tinha Max Eitingon, tinha Otto Rank, o próprio Ferenczi, Abraham, que morreu em 20 e poucos. Então eles estavam tentando fazer um controle de bastidores. Assim. A IPA já estava fundada, e quem olhasse de fora ia olhar e falar, pô, mas é uma instituição científica, super bem gerida e tal, mas a gestão real, mais ou menos, era feita nos bastidores por esse grupinho, né? Eles, de alguma maneira, combinavam ali, até nos congressos, né? Você vê que chegava no congresso, todo mundo falava mais ou menos a mesma coisa. Então, tinha uma segunda parte, assim, que eles até se chamavam, eles gostavam desse tom meio heróico, então eles se chamavam de uma espécie de guarda imperial de Freud, todos eles tinham um anelzinho lá com uma inscrição, então era um negócio meio clubinho secreto, para tentar impedir que acontecesse de novo o que aconteceu com Jung. E alguns autores vão até localizar que a decadência desse comitê secreto coincide com a institucionalização maior da psicanálise. Né? Quando se funda os institutos de formação, o comitê meio que perde a função. A IPA tem a ver com isso? A IPA tem a ver com isso, mas a IPA já existia desde 10, mas quando se faz institutos de formação, então vinculado às públicas lá na década de 20. Ok. Por aí. Porque aí você tem uma formação que ela está melhor sistematizada. Antes era essa bagunça, assim, faz análise com fulano aí, ou não faz também se não quiser.
faz uns grupinhos aqui nossos aqui e sai atendendo, né? Coisa que era estimulada, inclusive, pelo próprio Freud, né? Não é como se isso fosse uma quebra da regra. A regra não existia, né? Quando essas instituições começam a ser fundadas, a regra existe e esse grupo secreto perde força. Também porque eles brigavam muito entre si, então isso também não ajudava. Era muita briga, né? Até a coisa ser consolidada. Até hoje, né, na verdade, parece que é parte da história da psicanálise brigar bastante entre si, né? Mas ainda no capítulo 2, você vai, né, falar do Breuer e tal. Eu queria que você falasse mais desse caso Ana-O, assim, que é o caso emblemático, né? O que tem de mentira, verdade na gravidez, na fuga do Breuer? O que tem aí de história? Vou falar a partir do que é possível localizar em documentos, porque tem muita coisa, inclusive a tese não tem como alcançar isso, que é assim, um certo clima da época, o que se falava em bastidores, isso fica mais difícil de recuperar. Às vezes aparece numa carta ou noutra, mas documentado, né? As acusações contra Breuer eram de que ele mentiu sobre a cura de Ana-O. Outra delas era toda essa história da gravidez, que ele que encerrou o tratamento, porque ele não deu conta de enfrentar os elementos sexuais que surgiam ali. Essas são as principais acusações, assim, né? A primeira parte, assim, do mentir sobre a cura, eu acho que tem mais a ver com o fato de que talvez a gente lê pouco o capítulo teórico de Breuer e o capítulo sobre a Ana-O, que estão lá nos estudos sobre histeria, né? Assim, eu acho que a gente corre para ler os capítulos de Freud e esquece de ler os de Breuer. O finalzinho do caso Ana-O, o Breuer fala textualmente assim, ela tomou a decisão de encerrar o tratamento 1 ano depois da data lá da morte do pai, do adoecimento do pai, encerrou, mas ela passou um longo período até que ela se restabelecesse completamente. Ele fala isso lá no finalzinho do caso. Ele não explicita quanto tempo ela demorou até ficar melhor, vamos chamar assim, mas ele já apresenta isso lá. Então, assim, mentiu sobre a cura onde? Não sabemos, né? Assim, tá narrado que ela não melhorou de repente. Só que o caso Ana-O é um tanto complexo, porque você tinha sintomas histéricos diversos, mas ela também sentia muita dor de uma nevralgia e ela acabou ficando viciada em morfina. Então, isso estava meio que misturado com o tratamento dela, psicanalítico dela. Assim. Ela teve várias internações posteriores ao tratamento com Breuer para tentar se curar do vício em morfina, e parece que com algum sucesso. Né? E o Breuer, inclusive, acompanhava esses tratamentos. Assim. Ele troca cartas com Binswanger, com outras pessoas. O Binswanger, no caso, é o pai do Binswanger, é um outro Binswanger. É o outro Binswanger. Ah, tá. O pai do Binswanger que o Freud troca cartas e conhece. Ah, tá. Psicanálise existencial. Tá. Mas, de fato, o Breuer acompanha o tratamento dela por um tempo. Fica assim, eu quero ver se essa paciente vai acabar bem. Então, ele mantém um interesse por ela. Assim, né? E aí, então, essa parte da cura já fica colocada assim, estão acusando ele de alguma coisa que ele próprio já apresentou como sendo uma cura parcial ali, uma cura que demorou algum tempo ainda para, de fato, ser mais efetiva. Então essa parte não é tão difícil de desmentir, vamos chamar assim. A outra acusação lá, ou toda essa historinha da gravidez psicológica, etc e tal, é possível rastrear quem foi o primeiro a referir a isso, ou os primeiros, né? A gente vai recuando nas menções, vai vendo assim, o Freud estava falando disso com muita gente, falou com Marie Bonaparte, foi falando ali no ciclo todo, com Otto Rank, deve ter comentado isso com Jung também, e aí cada uma dessas pessoas vai soltando pedaços de informação. Assim. Marie Bonaparte parece que anotou num diário que o Freud contou isso para ela, Otto Rank menciona isso já na década de 40. Então eu fui tentando rastrear essas aparições. Assim. O Jung conta uma versão bizarra que o Freud é que foi chamado para atender a Ana-O no dia da tal gravidez histérica. O Jung ainda enfia mais informação ali. O Brill também é outro psicanalista lá, norte-americano, que conta uma versão totalmente misturada, que a Ana-O
agarrou o Breuer, ele queria beijar ele vai misturando pedacinhos de história e cada um vai criando seu próprio mito Vai particular. inventando. Uhum. Mas tem um texto específico, se eu não me engano, escrito pelo Max Eitingon, que os estudiosos têm tratado ele como sendo um texto coautorado por Freud. Tá. Freud, no mínimo, leu esse texto e deu o aval, mas talvez ele tenha participado dessa escrita de forma um pouco mais ativa, né? Que é um texto que tenta pegar o caso de Ana O. Esse texto é lido nas conferências que o Freud dava na universidade, lá pela década de 10, mais ou menos. E ele tenta pegar o caso da Ana O, que é lá da década de 80, 1880, e atualizar ele para o pensamento psicanalítico da época. Então, ele lê o caso falando de fantasias edípicas, ele lê o caso pensando em elementos transferenciais, e aí ele insere essa leitura de que o Breuer não conseguiu perceber essas questões, de que o Breuer não soube tratar, o que é uma tremenda injustiça com o Breuer, porque como é que ele ia fazer isso se esses conceitos nem existiam, né? Exato. Espera-se dele que ele fundasse a psicanálise inteira, em bloco ali. Isso, num caso clínico, o Breuer não percebeu a transferência, mas como, né? O negócio estava nem teorizado, nada. Estava começando, quer dizer, 15 anos depois dele tratar na O, o Freud estava começando a se aproximar dessa temática, né? Então, é verdade. Fazem essa leitura projetando no passado mais longínquo esse momento atual, né? É um receita do desastre. E a história toda da gravidez, o Freud narra, ela menciona ela em cartas, principalmente, mas é o Jones quem de fato divulga ela. Mas o Freud, toda vez que vai falar desse tema, ele fala assim, então, o Breuer nunca me falou disso, sou eu que estou reconstruindo. Mas a maioria das pessoas que recontou isso não esqueceu desse de falar que o Freud que falou, não, isso aqui eu fui montando na minha cabeça. Então, eu não vejo isso em lugar nenhum. Assim, foi uma história, não vou chamar de inventada, ou de maldade, de alguma maneira, mas é uma interpretação construída a partir de elementos muito precários. Sim, e é estranha também, tendo em vista a história da Berta Pappenheim depois, sabe? Assim, parece uma coisa tão fora da curva, se a gente pensa na história dela, uma feminista que vai salvar mulheres judias do terrorismo, e uma escritora, enfim, é estranho. É um salto muito grande, né? Assim, é grande demais. Exatamente, é grande demais. Não tenho dúvidas que o tratamento tem impacto na vida dela, não é como se ela não tenha sofrido nenhum tipo de influência desse tratamento, mas realmente parece, quando você olha, que são duas pessoas absolutamente diferentes. Né? Muito diferentes, tipo assim, uma menina grávida, né, histericamente grávida, apaixonada, e uma mulher incrível, sabe, que vai para a luta, assim, de lutar contra sequestradores, né, de mulheres judaicas, assim, enfim, realmente é muito diferente, né? Enfim, então, esse capítulo é interessante, e sobre os ataques à psicanálise, assim, ela de fato foi muito atacada, você tem notícias disso, né? Porque a ideia do Freud foi atacado por todos os lados, era o Robinson Crusoe. Sim. Aqui também eu acho que o que vai sendo de alguma maneira demonstrado na tese é que o Freud é um dos que também propaga isso como se fosse assim uma verdade dada, né? Assim, mas o Freud meio que dá uma achatada na história e aí ele entende tudo meio que no mesmo bloco. Assim. Porque na versão do Freud, assim que ele voltou de Paris, ele já começou a ser atacado, né? Pelos professores, ele apresentou lá o caso de histeria masculina, e os professores duvidaram, atacaram ele, aí ele rompeu com o meio médico e ficou isolado por uma década, e aí essa é a versão freudiana do fato, né? De que aí ele continuou sendo atacado, e aí ele também, nesse movimento dele, ele produz um grande vício dos psicanalistas até hoje, que é olhar as críticas e dizer assim, essa crítica é porque eu toquei numa verdade inconsciente. Aí trata o crítico como se fosse um paciente, né? Sim. Então isso até hoje existe, essa herança maldita. Mas o que o Freud acaba fazendo aí? Assim?
E aí o Jones, nesse ponto, o Jones é muito sensato. Assim, o Jones vai lá e tenta fazer um apanhado documental mesmo das participações de Freud nas sociedades médicas, o que ele falou, até quando ele ficou lá. E tomando só o Jones, mas outros também vão corroborar isso, essa ideia de que Freud rompeu com o meio acadêmico ou médico é falsa. Sociedades médicas ele frequenta ainda pelo menos mais uns 10 anos depois da volta dele. Mas a universidade ele vai até 1917, onde ele está lá dando as últimas conferências. Então, isso é o Freud se queixando de perseguição em 96, e ele fica lá na universidade até 17, é uma perseguição um pouco... Não que ele não pudesse estar lá e continuar sendo atacado, perseguido, né? Porque aí é o limite onde eu acho que a pesquisa não alcança, né? Que é o clima meio que da época, é mais difícil de apoiar. O clima entre os colegas também. O colega falando no café ali no canto ali, isso aí a gente não consegue alcançar. Talvez isso tenha uma influência também na percepção dele. Mas sobre isolamento, especificamente também, não parece que ele estava de fato isolado. O que o Freud faz é apagar também algumas figuras, e aí isso aparece pouco na tese, mas o Freud já tinha tentado ter alguns discípulos ali muito cedo, na década de 90, ainda 1890. Uma figura apagada que eu acho que chegou a sair alguma coisa publicada dele em português há alguns anos, o Félix Gattel. Era um médico ali que o Freud tentou meio que apadrinhar. Não foi muito longe o apadrinhamento, mas é alguém com quem Freud já estava dialogando de alguma maneira. E a própria ex-paciente de Freud, a Emma Eckstein, a famosa lá que veio ser retratada no Sonho da Injeção de Irma, que foi operada por Flies. Então, essa moça tentou, em algum momento, também analisar pessoas, chegou a publicar um livro sobre educação sexual, usando a biblioteca de Freud. Então ele, quando ele narra, ele vai apagando essas pequenas interlocuções, contribuições, para ficar isolado. Os discípulos compram essa ideia muito fácil. Assim. Ferenczi tem um texto de 1910, lá no congresso que funda, de fato, a IPA, em que ele fala o movimento psicanalítico tem uma fase heróica, em que Freud sustentou sozinho o combate, atacado de todos os lados. Então, essa narrativa vai se consolidando. Porém, assim, tem dois elementos a considerar aí, né? Primeiro, a ideia de um isolamento talvez implicasse também no fato de que ele teria dificuldade de transitar, de dialogar, de publicar suas coisas, inclusive, o que não é verdade. Ele consegue publicar artigos, e esses artigos são lidos, resenhados, tem bons levantamentos sobre isso, né? Assim, interpretação que o Freud fala, nossa, o meu livro foi um fracasso, demorou não sei quantos anos para esgotar a primeira edição, autores já recuperaram resenhas da época que ele foi muito bem resenhado, talvez nem tanto pelo meio médico, mas geralmente é imputado pela escolha dele de título, né? Ele escolhe um título que não soava muito científico, não era um texto que apelava a um certo espírito médico, né? Mas psicólogos ou pensadores da literatura, filosofia também liam, então e alguns não foi exclusivo, não. Então foi resenhado, talvez não tenha chegado ao conhecimento de Freud. Então ele teve essa impressão de isolamento, essa impressão de não estar sendo lido. E desde antes, Estudo sobre a Histeria foi um texto muito lido, muito resenhado. O que acontece é que, à medida em que ele vai ganhando espaço, a psicanálise vai ampliando ali seu campo de atuação, ele chega na Alemanha, a psiquiatria alemã reage de forma muito virulenta a isso. Né? Depois que Bleuler dá o aval, então você tem ali um psiquiatra renomado propagando essas ideias, começa um movimento de reação a isso por volta de 1906, 1907, que culmina num episódio característico, assim, o chamado Congresso de Breslau. O que aconteceu nesse congresso? Bleuler já estava meio querendo romper com Freud, ele achava que Freud dava muito valor à sexualidade, tinha algumas divergências com Freud, mas não tinha rompido ainda. Então ele estava em vias de romper. Os psiquiatras todos alemães ali, amigos de Bleuler, estavam pressionando ele assim, qual é? Você está ajudando a divulgar um negócio aqui. E fica sempre no limite, assim, é uma disputa científica, mas também é uma disputa de mercado, é uma disputa
que tem vários interesses meio misturados ali, né? Tanto é que eles combinam entre si em nenhum dos sanatórios que eles coordenavam de aceitar pacientes encaminhados por psicanalistas, ou então de não, aqui dentro não entra psicanálise, então tem uma disputa também de vários interesses. E aí eles fazem esse congresso, que é um congresso de ataque à psicanálise efetivamente, e colocam o Bloiler numa mesa para falar, porque ele fez psicanálise, ele psicanalizou pessoas, então eles usam a autoridade dele para validar esse ataque e para também dar uma chance do Bloiler se retirar dessa posição de apoiador de Freud de forma elegante, vamos chamar assim. Então tem esses episódios, e aí fartamente documentados também, de ataques efetivamente muito diretos, e como certamente devem ter havido outros. Mas a tendência, que me parece, na narrativa do Freud, e depois ampliada pelos biógrafos, é de que considera esse ataque como se ele tivesse acontecido o tempo todo e segue acontecendo, e nós somos muito perseguidos, então isso vai ganhando um tom assim também de um elemento da identidade de Freud, um elemento da nossa identidade, estamos o tempo todo sofrendo perseguição e ataque. Sim, isso que você falou, né? Toda crítica é mais um ataque do que uma crítica, né? Tipo assim, a gente tocou no nervo, né, de uma verdade inconsciente e as pessoas não suportam, por isso que a psicanálise é a peste, né? E é atacada por isso. Então, toda crítica parece invalidada, né? Por isso, assim, eu acho que isso é o grande efeito epistemológico, político, né, desse modo de narrar a nossa história, né? Sim, inclusive até essa nomeação de A Peste, né? Ela é uma nomeação um tanto controversa. Não tem provas disso, né? De que parece que foi o Lacan que inventou essa história? O Lacan inventou falando que parece que ouviu do Jung. E assim, o Jung não costuma ser uma testemunha muito confiável, especialmente quando ele está falando de psicanálise, porque ele tende a inserir algumas coisinhas ali, não sei, um pouco estranhas. O Jung foi um dos principais divulgadores também da ideia meio besta de que o Freud teve um caso com a cunhada. Ah, tá. Então o Jung, já na década de 40, 50, quando deu um punhado de entrevistas, ele vai soltando essas ideias. Uhum. Mas aí que tá, o Lacan usa essa nomenclatura da peste também para produzir efeitos como esses que você está narrando, né? Assim, de colocar a psicanálise como algo incômodo, como algo exterior, como algo que não é assimilado pela cultura, pelos outros campos. Né? E aí você vê, tem interesses também políticos, de onde que a psicanálise vai querer ser colocada, né? A partir de que lugar ela atua. Porque se ela atua nesse lugar exterior, realmente não caberia críticas, ou não caberia a gente avaliá-la por outros parâmetros que não os dela própria. Né? Eu considero até justo pensar por aí, assim, a gente não vai também fazer como alguns que publicam livros aí falando que é bobagem, mas assim, porque senão você está usando um modelo ou outro de ciência e tal. Mas o uso que o Lacan faz disso, e a gente também segue nele, de alguma maneira blindar mesmo a psicanálise a esse contato. Qualquer diálogo também. Né? Qualquer diálogo crítico, assim, né? Não precisa ser julgado a partir da perspectiva do outro, né? Totalmente, é injusto, né? Mas também, tipo, não tem diálogo, por exemplo, com a psicologia. A psicanálise, essa conversa, né? A psicanálise não é uma psicologia. A psicanálise está fora da história da psicologia, outra coisa. A psicanálise, ela é não ortodoxa, ou ela não faz parte da força do trabalho, dos trabalhadores, é como se os psicanalistas não fossem classe trabalhadora, né? Tem uma coisa... É importante salientar isso, porque aí é isso, tem efeitos para além do efeito teórico, né? Assim, tem efeitos da forma como a gente se organiza como grupo, tem efeitos na forma como a gente entende que é o nosso trabalho, e até da forma como a gente opera, talvez até clinicamente, né? Assim, Sim. E essa ideia um autor que coloca isso muito bem é o Richard Simonk, num texto que ele escreve com a Fátima Carol Preso, ele chama isso da ideia da excepcionalidade da psicanálise. É uma reivindicação de excepcionalidade. Então, ela está o tempo todo afirmando que ela é exterior aos campos. Então, é assim, eu vou beber aqui na fonte da antropologia, mas eu estou exterior a ele. Então, eu não posso ser também avaliado pelos critérios daquela ciência
com quem eu estou dialogando ou que eu estou, de alguma maneira, parasitando. Perfeito. Eu sou Então, excepcional, estou fora. Vou. Em que medida, a minha interrogação foi caminhando nesse sentido, em que medida sustentar esse Freud herói também excepcional caminha lado a lado com isso, né? Assim, a narrativa sobre Freud está muito próxima da narrativa sobre a história da psicanálise. Então, qualquer elemento da própria pessoa de Freud vai sendo meio que incorporado ao que é a psicanálise. Uhum. E aí a gente hoje está aqui, a gente também tentando encaixar nesse molde, né? Assim, não, eu também estou trabalhando como alguém que está sendo atacado, perseguido. Eu sou muito fora do campo, né? Eu acho que isso produz muitos efeitos até no interior do movimento, né? Assim, ou movimento para decisão. Uhum. Total. Impressionante, assim, o tanto de cisão, tanto desse efeito um pouco agiográfico que a gente trata os autores, né? Assim, são quase como anjos, né? Santos, que a gente faz uma biografia, e essa coisa da excepcionalidade é ótima, essa ideia da excepcionalidade, né? Então, assim, são excepcionais, autores que realmente são quase que mágicos e perfeitos, incriticáveis. Tem um pouco essa sensação, né? Assim, quando a gente fala dos autores, como que os campos, né? Não criticam o próprio autor que funda o campo, né? Então, né, o Lacan parece não receber nenhuma crítica, nenhuma, eu não estou exagerando, no campo lacaniano. É como se ele nunca tivesse errado, assim, nunca falhou, cometeu algum deslize, né? É sempre um outro Lacan que vem salvar o próprio Lacan, né? É um outro momento de iluminação, né? Quase mística. E parece que a narrativa, essa estrutura narrativa também, mesmo que o Freud tenha se corrigido várias vezes ao longo da obra, né? Mas a sensação é que a coisa da crítica mesmo não pode aparecer. Sim. E aí é isso. Então tem um movimento, e esse movimento aí de não deixar a crítica aparecer, na leitura que eu faço, é um movimento de tirar a psicanálise da história, né? Porque, assim, se eu estou acompanhando uma certa história do pensamento, não tem problema nenhum que o autor se contradiga, não tem problema nenhum que o autor mude de ideia, ou que a fase final de uma determinada obra, na verdade, ele recue em pontos do que ele pensou lá atrás, porque é assim que funciona, né? Assim, o movimento não é linear em direção ao progresso tal, mas se você faz esse movimento assim de quase como se todo é texto sagrado, ela está fora da história, e aí você vai ter muita dificuldade mesmo de explicar porque que ele falou A aqui, B ali. Se os dois são verdadeiros, como é que a gente vai fazer com isso, né? Assim, então, eu acho que é um movimento que cria mais dificuldades do que ajuda, né? Muito. Se a gente consegue pensar a produção psicanalítica no interior de uma história do pensamento, a gente consegue fazer com as contradições, extrair alguns pontos positivos de cá e depois falar, mas aqui tem dificuldades. Então isso, essa mitificação, me parece que atrapalha demais, assim, cria um campo onde a gente não tem muito espaço para existir ali como autor também, né? Sim, é isso que você tenta elaborar no quarto capítulo, assim, o trabalho dessa ficção, idealização? Me fala um pouco. O quarto capítulo, ele é o mais espedaçado, vamos chamar assim, porque ele tenta conjugar um monte de ideias que eu fui tendo no final, mas como você sabe, na hora da tese você já está assim, a corda já está no pescoço, Sim, você já tem que defender tem ali. que defender. Já pediu 2 adiamentos, não dá mais, vamos defender esse negócio aqui. Aí o quarto capítulo tenta conjugar, tenta inserir uma leitura sobre contexto histórico, de fato, até da produção das biografias, né? Assim, o Jones propaga esses mitos atendendo a quais interesses? Tem uma pressão da família Freud, tem uma disputa por poder no interior do movimento analítico, né? O movimento, no pós-guerra, o movimento psicanalítico nos Estados Unidos começa a ganhar muita força. Então tem uma disputa no interior ali, reclamar esse Freud para si, de alguma maneira, que é o que os Jones fazem. Eu sou o amigo íntimo, eu sou o último sobrevivente desse grupo, eu vou narrar quem é o Freud verdadeiro. Então, tentar inserir essas disputas todas num campo histórico. E, ao mesmo tempo, também começar a fazer uma certa crítica da formação psicanalítica, que é onde eu acho que eles são inicialmente propagados.
Tá. Quais as funções disso? O que nós estamos fazendo quando a gente narra a criação do nosso campo assim? Para atender quais interesses? O que a gente está fazendo ali? Sim. Então, interrogar isso ali, não dá tempo de ir muito longe com isso, mas acho que no apagar das luzes da tese é para aí que está apontada a questão. Tá. E quais são, o que você acha, assim, quais são os efeitos principais desse tipo de, vou chamar, né, de biografias agiográficas, né, uma historiografia excepcional, né, da excepcionalidade? Quais efeitos você nota, assim, o que vem? Em termos de organização institucional, o que a gente vai notar é isso. Assim, você tem uma organização que ela vai ser mais rígida, ela vai tender a ser rígida, né? Porque nós já temos o momento sagrado já está determinado, então você tem aproximações ou afastamentos dele. Isso ajuda até a entender a ideia de tantas cisões, né? Assim, o Mezan, lá no livro do Tronc e os Ramos, no início ele tenta fazer uma crítica também disso. Ele fala assim, pô, não é possível que todos estejam com razão nisso, né? Se um diz, eu sou o verdadeiro herdeiro de Freud, e o outro também, tem alguma coisa aí equivocada, mas eu acho que é feito dessa lógica de acessar a nossa história, né? Todo mundo se colocando como o continuador da obra de Freud, então o outro que continua para o outro lado não tem como ser também, né? Isso já produz uma dificuldade de organização do campo. Perfeito. Mas em vários sentidos, assim, institucional, mas também teórica, né? Você tem certos autores que eu vou ler, porque ele está na outra igrejinha e tal. Do ponto de vista também pessoal, vamos chamar assim, isso parece ter efeitos. A Ellen Deutsch, lá em década de 40, escreve uma espécie de autobiografia. Ela tem uma percepção super interessante sobre quem eram as pessoas que se reuniam em torno de Freud. Que ela fala assim, era um monte de gente ali que talvez tivesse alguma perspectiva profissional, mas não necessariamente. Eles vão se reunindo em torno de Freud e eles abraçam essa identidade do pária e, de alguma maneira, querem, com isso, imaginar que eles são tão geniais quanto Freud, né? Aí ela fala de um certo ganho aí também, de, bom, eu também estou nesse campo aqui, atacado de todos os lados, isso engrandece o indivíduo ali por tabela, né? E eu acho que tem um efeito outro também, esse de manter a psicanálise nesse campo quase do sagrado, que é dificultar esse diálogo com outros campos, né? A gente está inserido nesse lugar excepcional e que fica difícil mesmo considerar contribuições outras, seja de psicanalistas mesmo que foram depois proscritos, ou de outros campos que leram e falaram, pô, mas o Freud faz um uso da antropologia aqui muito ruim. Tá, então o que a gente poderia fazer com isso? O Freud escreve o Leonardo aqui e faz biografia de um jeito tanto atrapalhado. Bom, a gente poderia ganhar nesse diálogo em alguns momentos, não necessariamente para ficar apontando o dedo e falando, pô, tá errado, errou aqui, errou ali. Tá bom, então, será que não se ganha nada? Será que a psicanálise tem só que incorporar tudo e não pede nada? Não pode, sei lá, abrir um pouco essa fronteira, né? Perfeito. E abrir para novos diálogos sem o mesmo trilho que eu acho que o Freud colocou, né? Porque parece assim, vamos dialogar com a biologia. Então tá, mas o que o Freud falou? Então, assim, qualquer diálogo que aponte para uma outra biologia, né, outra conversa, né, que não seja, sei lá, pela filogenética, que reforce a filogenética, parece que, não, então não vou dialogar, só para... É como se isso tivesse um efeito epistemológico, assim, de ficar só reforçando o que o Freud falou, né, para pensar na antropologia, quais seriam os efeitos de ler os estudos ameríndios hoje, né, sobre perspectivismo, né, novo, né, por exemplo, de um Viveiros de Castro, e fazer isso dialogar com a psicanálise, né? O que isso apresentaria de novidade? Sim. E é claro também que eu não vou ser desonesto de alguma maneira e pensar, tem pessoas fazendo isso, não é como se não tenha. Sim. Mas tem um campo mais
hegemônico, onde isso talvez não seja possível, ou isso é muito mais dificultado. Isso. Você tem pesquisadores aqui e ali também tentando fazer esse movimento de ampliação do campo e de tentar até de recuperar uma história um pouco menos sagrada, né? Perfeito. Então é um campo que está, de alguma maneira, em disputa. E na minha visão também, nas últimas 2 décadas, talvez, tem um tensionamento grande assim, desse campo, né? Tem pesquisas muito mais qualificadas do que só as primeiras biografias e as logo em seguida, que estão meio que respondendo a si mesmas, né? Uma repetição idealizada, né? Sim. Ou então as biografias meio que de primeira geração, que são pessoas que conviveram com Freud, então estão narrando assim, eu vi isso, eu vi aquilo. Então não tem, de fato, um trabalho científico ali sobre o material. Né? Não acho que eles obrigatoriamente deveriam ter, mas isso produz efeitos sobre essa imagem, né? Exato. E você acha que um dos efeitos no campo, né, parece um efeito dessas biografias, que é eu sei o Freud verdadeiro, eu faço o retorno a Freud, né, essa ideia, né, de um retorno a Freud, assim, eu sou freudiano, né, vocês, né, se vocês quiserem ser X, Y, Z, tudo bem, mas eu sou freudiano. Você acha que esse mito idealizado, assim, tem a ver com esse modo de fazer a nossa história? Provavelmente. Tem uma parte também, se eu não me engano, isso vai estar no capítulo 3, pode ser que esteja no 4 também. Essa discussão sobre a apropriação, eu acho que está no 3, da apropriação que o Lacan faz também da história da psicanálise. Né? Essa proposta que você mencionou, do retorno a Freud, ou então, ao fundar uma escola, ele repetia a narrativa mítica, assim, eu estou sozinho na minha relação com a causa psicanalítica. Então, ele vai construindo condições, pode ser deliberado ou não vou saber apontar, mas de recuperar elementos centrais desse mito, né? Eu estou aqui sendo expulso de uma instituição, estou sendo banido, eu estou sozinho, e vai capturando esse imaginário também, né? Em favor dos próprios interesses. Né? E aí, de fato, ele é alçado esse lugar aí inicialmente quase como profeta, mas depois ele ganha corpo e fica em pé por si mesmo, né? Assim, que a escola lacaniana, pelo menos para a gente que é aqui de Belo Horizonte, ela tem esse tom assim de essa é a psicanálise, então os que estão correndo por fora estão fazendo alguma outra coisa. Né? E aí tem um episódio interessante que eu recupero lá na tese em certa altura, que andou rodando aí, ainda roda até hoje, a tal carta que o Freud teria enviado para o Lacan, depois de ler a tese dele, e aí a carta super elogiosa, toda assim, nossa, e o Freud discutindo detalhes do caso, não sei o quê. E à medida em que a gente vai atrás da fonte, na própria fonte onde a carta está apresentada, já está dito que a carta não, é um exercício fictício, né, de imaginação do autor. Só que teve gente que usou isso como se fosse, de fato, documento. Assim. Olha só. E aí a crítica que eu tento fazer aqui não é nem só a pessoa que acreditou na carta e não checou a fonte direito, né? Porque essa pessoa submeteu o artigo a um periódico e foi publicado. Então, pessoas leram e acharam aquilo ali totalmente banal, assim, corriqueiro, isso aqui é isso mesmo. Ou apresentou trabalho em congresso, e o congresso ninguém levantou a mão e falou, oi. É ficcional. Caraca, isso chegou a circular. Circulou, e aí, bom, eu acho que hoje tem menos força, de vez em quando aparece num blog ou outro aí, mas ganhou o efeito de um documento, assim, o negócio virou assim. Interessantíssimo. Interessante. E isso diz muito sobre o nosso campo, né? Engraçado, assim, porque a gente está o tempo todo criticando, né, assim, as ficções, o que é... É uma discussão clínica também, né? O que é fantasia, o que é história, né, na vida de um sujeito, né, do paciente, mas parece que a gente está muito propenso, assim, também a misturar história e fantasia, né, quando narra a nossa própria história enquanto disciplina, né, enquanto instituição, né? Parece que essa é uma das conclusões da tese, né, Marcos? Já para concluir nossa conversa, você sente que tem como limpar o terreno, né, assim, da historiografia do caráter libidinal
né, que a historiografia exige também, né? A gente vai fazer a nossa história, né, a partir também do que a gente deseja, dos nossos interesses, né, dos preconceitos que a gente tem, né? É importante isso. Assim, limpar, se for no sentido de remover inteiramente, certamente não tem, né? Assim, de fazer uma narrativa de fato isenta, ela vai narrar a história como ela é, né? Uhum. Porque essa ideia da história como ela é, ela não é factível, né? Assim, ela sempre é um olhar sobre coisas. Então, a gente narra a partir de um lugar, a gente vai fazer com os elementos que a gente tem, e o momento muda, né? É aquilo que eu estou dizendo, a biografia do Jones, escrita lá em 56, 7, 8, 3 até 8, ela é o que é porque ela é escrita naquele período, né? Aí a gente vê hoje a biografia da Roudinesco, ela é escrita com outro interesse, então ela tem um outro formato, né? Assim, e teoricamente eles estão narrando a mesma história. Eu não posso imputar isso unicamente a fatores individuais, assim, é porque o Jones era apaixonado por Freud, ou porque a Roudinesco não sei o quê. Não, elas estão seguindo uma certa história, elas estão dialogando com determinados grupos. Então, dá para tentar ficar melhor situado com relação a esses elementos, mas não necessariamente limpar o campo, né? Quando eu estava escrevendo essa tese também, aí para fins de fato de fechamento, durante o tempo eu também estudei assim, como é que se escreve biografias, né? Porque biografias não são feitas só por psicanalistas e em psicanálise, são escritas no geral, assim. É um certo jeito de se escrever e pensar a vida de alguém, né? E aí tem toda uma discussão sobre, os psicanalistas entraram aí de cabeça, assim, uma discussão sobre qual que é a relação do biógrafo com o biografado, o que dá para fazer aí. Será que é melhor um biógrafo que seja mais isento e não tenha relação com o biografado, ou é um biógrafo que está mergulhado ali no seu sujeito? Né? E as discussões meio que vão caminhando para tentar pensar assim, olha, talvez faça muito sentido uma biografia que informe ao leitor de que lugar que ela está partindo, que pressupostos ela toma, ou seja, não é que não vai ter, mas não precisa esconder esse negócio e tentar falar, não, eu estou contando a história como ela é. Acho que é um pouco mais honesto com relação ao ponto que você já enxergou que você está situado. Alguma coisa passa, mas vamos também situar perfeitamente ali. Mas eu acho que é de localizar melhor os lugares de onde você está falando, com quem você está falando, para dar uma certa limpada nisso. Perfeito. Muito bom. Pessoal, conversei com o Marcos Vinícius Neto Silva, autor aqui dessa tese de doutorado, a consolidação do mito de fundação da psicanálise nas biografias de Freud, contexto, efeitos e ecos, tese que foi produzida no PPG em psicologia, lá da UFMG. Queria agradecer muito ao Marcos pelo tempo aqui, vale muito a pena ler a tese, o link da tese está no academia.edu, vai estar na descrição do vídeo e também lá no podcast, na descrição do podcast, para vocês baixarem gratuitamente, lerem e discutirem com o Marcos, que está aí nas redes sociais também, no Travessias, sempre muito, muito disponível, carinhoso para dialogar, para ensinar para a gente desse jeito que ele sabe fazer tão bem. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, Fábio. E desculpa os problemas técnicos, aí a gente testa. Pois é, uma pena, mas eu acho que metaforiza bem. Sempre tem ruídos na historiografia, ficou com ruídos aqui também, sem problema. Deu para te ouvir. Valeu. Um abraço. Obrigado. Valeu.